Bom, na parte anterior da aula nós apresentamos o Teorema de Bloch, que é um dos mais importantes teoremas da matéria condensada, e nessa aula nós queremos apresentar uma demonstração para ele. Então, qual é a ideia geral? Bom, nós estamos sempre trabalhando na aproximação de elétrons independentes, a gente está desprezando a interação elétron-elétron, então tudo que o elétron enxerga é o potencial gerado pela rede dos átomos. E o nosso objetivo aqui é descobrir qual é a função de onda eletrônica de um elétron numa dada rede cristalina. Para isso a gente precisa resolver uma equação de Schrödinger, na qual está presente um potencial V, que descreve justamente qual é o potencial produzido pela rede periódica. E o ponto, se a gente soubesse resolver exatamente essa equação para um V realista, a gente teria tudo que a gente precisaria saber do elétron no cristal. No entanto, a gente não consegue resolver isso precisamente. Por isso que é importante a gente descobrir o máximo que a gente consegue saber sobre a solução sem determiná-la completamente. E o teorema de Bloch é uma das coisas mais importantes nesse sentido. Então a ideia é a seguinte, vamos começar com um caso que a gente não tenha elétrons livres nenhum. Que a gente tenha elétrons completamente livres, ou seja, supondo que o potencial seja zero. Nesse caso, a gente sabe resolver, as soluções vão ser ondas planas. E isso significa, né, que elas têm um K bem definido, ou seja, lembra que o K tem a ver é proporcional ao momento linear, né? Então significa que essas soluções têm um momento linear bem definido. Então o que a gente sabe desde Física 1, ou seja, na ausência de qualquer força, a partícula vai manter o seu momento linear constante. E isso quanticamente se refere, fica contemplado no fato que a sua função de onda tem um K bem definido. Por outro lado, quando a gente liga um potencial, isso deixa de ser verdade, ou seja, o K não é mais um bom número quântico, ele não é mais uma grandeza conservada. No entanto, a gente sempre pode escrever a nossa solução da equação de Schrödinger como uma superposição de ondas planas, isso é sempre possível. Tá? E aí, o ponto central do teorema de Bloch que a gente vai querer destacar aqui é que nem todos os calinhas vão aparecer nessa superposição. Ou seja, se esse potencial for periódico, tiver periodicidade de alguma rede de Bravais, então apenas certos calinhas vão estar presentes aqui. É isso que a gente vai querer mostrar. A demonstração que a gente vai fazer não é rigorosa. Qualquer livro de matéria condensada que vocês pegarem tem demonstrações rigorosas do teorema de Bloch, em particular o nosso livro-texto. O que eu vou fazer aqui é uma demonstração que visa sublinhar mais claramente a interpretação física do teorema de Bloch. Então ela não é totalmente rigorosa. A gente vai basear a nossa demonstração em teoria de perturbação, ou seja, qual é a ideia de teoria de perturbação? Imagina que o hamiltoniano completo seja escrito como duas partes. Esse é o hamiltoniano livre, que a gente sabe resolver perfeitamente, e esse vai ser o potencial gerado pela rede. Em geral, quando a gente usa a teoria de perturbação, a gente quer que esse potencial V seja bem pequeno, de maneira a gente precisar segurar apenas alguns termos na expansão de teoria de perturbação. Aqui eu não vou fazer essa hipótese. Na realidade, o que eu vou fazer vale mesmo se você tiver que usar a teoria de perturbação até ordem 8 milhões. Embora, claro, a gente não vai fazer isso. Por que eu digo que a demonstração que eu vou fazer não é rigorosa? Porque nem toda função de onda, né, admite uma expansão em série perturbativa. Ou seja, a série perturbativa pode nem convergir para começar. Mas se a gente tiver num problema que a solução possa ser escrita como uma série perturbativa, mesmo se você tiver que manter infinitos termos, ainda assim o que a gente vai fazer aqui é rigoroso. Tá? Então eu não estou supondo potencial pequenininho. É só isso que eu queria deixar claro. Então qual é a ideia da teoria de perturbação? Ora, suponha que você saiba resolver o H0. Então, imagina que o N0, esse ket aqui, seja uma autofunção de H0. Eu posso escrever a minha autofunção do hamiltoniano completo como uma série. E aí, o que a teoria de perturbação que vocês estudarem no curso de quântica permite fornece uma fórmula para você encontrar quais são esses kets perturbados, né, corrigidos, em função dos kets não perturbados. Então, esses K0s aqui, eles são autovetores de H0, ou seja, do hamiltoniano não perturbado. E aí, dessa maneira, se você vê lá no curso de Quântica 2, que o ket N1, por exemplo, em primeira ordem, a correção em primeira ordem de teoria de perturbação, é dado por esse somatório daqui, tá? Então, o ponto importante de notar é o seguinte, esse K0, ele vai aparecer na sua correção perturbativa, desde que o potencial seja capaz de conectar o ket N0 com o ket K0. Ou seja, você parte de uma solução que você conhece, que é o N0. Aí agora, em princípio, quando eu ligo a perturbação, esse N0 não vai ser mais a autofunção do hamiltoniano.
Mas eu vou poder escrever essas autofunções do Hamiltoniano como uma soma sobre os cats não perturbados. Na correção do N0, só vai aparecer o cat K0 em primeira ordem, desde que o potencial seja capaz de ligar K0 com N0. Em segunda ordem, a expressão é bem mais feia, a gente não vai precisar usar ela. Mas o que eu quero que vocês notem é que agora, para o meu K0 aparecer em segunda ordem de teoria de perturbação, é necessário que o meu potencial V conecte o K0 com N0 em segunda ordem de teoria de perturbação. O que significa isso? Eu preciso que exista algum estado intermediário L0, tal que o potencial V seja capaz de ligar N0 com N0 em primeira ordem e seja capaz de ligar K0 com N0 em primeira ordem. Ou seja, se isso acontecer, a gente diz que o K0 e o N0 são conectáveis a partir de um estado intermediário. E se eu tiver terceira ordem de perturbação? Agora eu vou passar a poder ter dois estados intermediários. Então, quanto maior é a ordem de perturbação, em princípio, mais altos estados não perturbados vão aparecer na minha solução geral. Porque se eu tiver em décima ordem de perturbação, até aqueles estados que eu consigo chegar passando por 9 etapas, por 9 intermediários, esse também vai passar a aparecer, e assim por diante. Então, em princípio, por isso que em geral é muito complicado você fazer o cálculo perturbativo para ordens muito altas. O ponto todo é que o que a gente discutiu na aula passada sobre difração de Laue vai permitir a gente afirmar algo sobre teoria de perturbação em milésima ordem sem precisar chegar até lá. Então, qual é a ideia toda? Bom, pela série perturbativa, a gente sabe que a minha autofunção não perturbada, no nosso caso, vai ser uma onda plana com K bem definido. Quando eu ligo a perturbação, quando eu ligo o potencial da rede, em princípio vão aparecer outras ondas planas com outros calinhas, ou seja, aqui estão os outros termos que vão poder aparecer. O que o argumento que a gente desenvolveu no slide anterior permite mostrar é que para o K' estar presente, é necessário que o potencial conecte K com K'. Pode ser em ordem 1000 de teoria de perturbação, mas ele tem que ser capaz de fazer essa conexão. Bom, o que a gente viu na aula passada? Em primeira ordem de teoria de perturbação, o potencial V ele conecta um estado K com um estado K' apenas se a condição de Laue for satisfeita. Ou seja, apenas se a diferença entre K' e K for um vetor da rede recíproca. Essa que é a ideia central. Agora, olha que interessante. Imagina que o K' seja conectado com K em segunda ordem de teoria de perturbação. Nesse caso, tem que existir um K2' tal que o potencial conecte K com K2' em primeira ordem e depois conecte K2' com K' também em primeira ordem. Bom, para isso ser possível, a gente sabe pela condição de Laue que o K2' ele tem que ser K mais um vetor da rede recíproca. Vou chamar de K2. Por outro lado, para esse primeiro daqui não ser nulo, eu preciso que o meu K' seja o K2' mais algum outro vetor da rede recíproca. Vou chamar de K1. Juntando essas duas equações, eu posso ver o seguinte, que o meu K', então, ele é K2' mais K1. Agora, usa a expressão para K2' como sendo K mais K2. Ou seja, o meu K' vai ser K mais K1 mais K2. Ora, a soma de vetores da rede recíproca também é um vetor da rede recíproca. A gente demonstrou isso. Decorre do fato da rede recíproca ser uma rede de Bravais. Ou seja, o fato do potencial ser periódico está fazendo uma coisa super profunda. Ele mostra que para você conectar em segunda ordem K com K', é preciso que já seja possível, pela condição de Laue, você conectar o K com K' em primeira ordem. E isso é válido para qualquer ordem maior também. Se você quiser conectar em décima ordem, vai ser o mesmo argumento válido, porque a soma de 9 vetores da rede recíproca vai ser também um vetor da rede recíproca. Portanto, o que a gente está chegando super profundo é o seguinte, é que vamos pensar perturbativamente. Inicialmente, suponho que o potencial seja zero, então conheço minha solução, uma onda plana. Agora ligo o potencial, eu vou ter que corrigir essa onda plana, ou seja, eu agora vou ter que acrescentar aqui, em princípio, todas as outras ondas planas possíveis, e aí o papel da teoria de perturbação seria determinar quem é o C'. Mas mesmo sem fazer a teoria de perturbação, só a condição de Laue já me permite garantir que os únicos K' que vão aparecer aqui nesse somatório são os K' que diferem do K para um vetor da rede recíproca. Essa é a essência do teorema de Bloch. Porque, justamente, nota que esse somatório aqui, em princípio, ele é até uma integral, ou seja, eu poderia ter qualquer K'. No entanto, só vai aparecer os K', tais que K' menos K seja um vetor da rede recíproca. Vamos escrever isso de uma maneira um pouquinho diferente agora. Imagina que eu junte esses dois termos
Não, desculpa, deixa eu voltar aqui. Então, isso era o que estava escrito no slide anterior, só que agora vamos escrever explicitamente a condição de Lowry. E esse calinha, ele necessariamente tem que ser da forma casinho mais casão. Então, substitui isso aqui dentro. Ou seja, somar em calinha diferente de casinho significa que eu estou somando em casão diferente de zero. Essa aqui é a ideia. Então, isso é o que a minha série perturbativa permite que eu afirme. Nota o seguinte. Então, aqui, o lado esquerdo, eu só reescrevi o que estava escrito antes. E agora eu posso juntar esses dois termos num só, se eu quiser. Porque, enfim, eu posso dizer que esse meu A é como se ele fosse uma dessas constantes aqui, né? Isso aqui é o meu C de casinho mais casão. Esse A eu vou dizer que é como se fosse o C de casinho, né? Só para eu poder escrever tudo junto. Pausem o vídeo e notem que eu não fiz nada de novo. Eu só escrevi de uma maneira diferente, tá? Então, isso significa que a minha expansão em Fourier, da minha autofunção psi, ela necessariamente vai envolver apenas vetores de onda que difiram um dos outros por um vetor da rede recíproca. Essa é a essência do Teorema de Bloch. Inclusive, essa é uma das maneiras de escrever o Teorema de Bloch. Uma maneira equivalente ao que a gente escreveu na aula anterior. Então, deixa eu só ressaltar aqui o que tem de fundamental. A gente partiu de uma equação de Schrödinger geral. A gente não sabe nada sobre potencial, exceto que ele tem a periodicidade de alguma rede de Bravais. Só disso ser verdade, eu garanto que as minhas funções de onda podem ser escritas dessa forma daqui. Quem são os 6 a gente ainda não conhece. Claro que para a gente poder determinar completamente o comportamento do elétron no cristal, a gente vai precisar de alguma maneira descobrir quem são esses 6 depois. E descobrir isso exatamente a gente não vai conseguir. Mas o fato é que somente certos Ks vão aparecer nessa expansão do Fourier. Nota então uma coisa que é super importante, que uma onda plana, o K dela é bem definido, ou seja, ela tem um momento linear conservado, né? É um bom número quântico. Agora, aqui, isso não é verdade. Eu estou até escrevendo aqui ainda um psi de Kzinho, mas nota que não tem um único vetor de onda nessa solução, tem infinitos. No entanto, eu tenho infinitos, mas é um infinito enumerável, ou seja, só vão aparecer como Ks aqui os caras da mesma família. O que significa ser da mesma família? Significa 2 vetores de onda vão ser da mesma família para a gente, se a diferença entre eles for um vetor da rede recíproca. Então essa é que é a ideia central, ou seja, o Kzinho não é um bom número quântico mais. No entanto, a gente ainda sempre pode escrever dessa maneira a solução. Uma forma equivalente de escrever essa solução é fatorando uma onda plana para fora. Nota que aí fica exatamente igual ao que a gente escreveu na parte anterior da aula. A minha solução geral da minha equação de Schrödinger vai ser uma onda plana vezes essa função daqui que lá eu estava chamando de U de R. Resta verificar apenas que essa autofunção, que esse Uzinho, né, desculpa, que essa parte aqui, ela tem a periodicidade da rede de Bravais. Como é que a gente verifica isso? Bom, para verificar isso, basta a gente ver que se eu pegar esse Uzinho e somar qualquer vetor da rede de Bravais, ele vai continuar igual. Mas isso tem que ser verdade, porque se eu chego aqui e troco Rzinho por Rzinho mais um vetor da rede de Bravais, pela própria definição de rede recíproca, não vai poder mudar nada, porque o E elevado a I casão escalar Rzão é igual a 1. Então, necessariamente, esse meu U aqui fica inalterado. Tá? Então, o que a gente mostrou? A gente mostrou que, mesmo sem conhecer exatamente a solução, se o V possui a periodicidade de uma rede de Bravais, a minha autofunção pode sempre ser escrita dessa forma. Ela não tem a mesma periodicidade da rede de Bravais, porque essa onda plana não precisa ter a periodicidade da rede de Bravais. Em geral, ela não tem. Mas ela é uma onda plana vezes uma função que tem a periodicidade da rede de Bravais. E, na verdade, para cada casinho que a gente coloca, a gente pode ter infinitas soluções. Esse é o papel desse índice alfa aqui, que é o índice de banda, que a gente vai explorar melhor na próxima parte dessa aula. Tá? A nossa demonstração não foi rigorosa, que a gente usou um raciocínio perturbativo. Mas sempre que valer uma expansão perturbativa, mesmo até a ordem de 1 bilhão, a nossa demonstração está valendo. E esse resultado daqui, o Teorema de Bloch, ele independe de perturbação. Ou seja, tem como você demonstrar ele sem falar em nenhum momento de perturbação. Deixa vocês como dever vocês verificarem isso no livro-texto, por exemplo, uma demonstração que não use isso. A vantagem é que com essa demonstração a gente conseguiu ver uma conexão muito importante entre o Teorema de Bloch e a difração que a gente estudou na aula passada. Por fim, é comum a gente escolher esse casinho daqui como sendo um vetor da primeira zona de Brillouin, embora não seja necessário. A gente vai comentar melhor sobre isso na próxima parte da aula.
Tá? Pausem o vídeo, interpretem novamente essa figura que a gente discutiu na primeira parte da aula, à luz do que a gente conversou nessa segunda parte da aula. Por fim, sempre que houver uma periodicidade por translação discreta, é possível escrever um teorema análogo ao teorema de Bloch. O teorema de Bloch é usado para redes cristalinas. Mas, por exemplo, você tem a molécula de benzeno, então nota que você tem aqui uma simetria discreta por translação aqui, ou seja, se você for rodando por ângulos discretos, né, que seria por rotação, né, mas nessa variável alfa, se eu vou somando valores constantes, eu vou chegando em pontos que são exatamente equivalentes. Então você pode, por exemplo, usar essa periodicidade para escrever um teorema análogo ao teorema de Bloch para as autofunções de uma molécula de benzeno, por exemplo. Isso está feito nesse artigo que eu coloquei no curso como das referências adicionais, e isso não é chamado teorema de Bloch. O teorema de Bloch a gente só usa quando é para rede, né? Para rede translação, periodicidade por translação mesmo, discreta. Tá? Isso encerra a segunda parte dessa aula, e na próxima parte a gente vai continuar a discussão do teorema de Bloch.